Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. E diferente de outros vídeos que eu normalmente resumo vários dos assuntos, aqui eu vou me permitir falar sobre apenas um. Apenas sobre Luis Soares e tudo que Renato abriu sobre esse caso. Foram duas perguntas, mas duas perguntas extremamente relevantes, porque Renato abriu muita coisa e deu a sua versão. Eu nem vou trabalhar mais como verdade absoluta, porque tem a informação inicial dos repórteres, o vídeo vazado do presidente, depois a entrevista do Guerra, as indicações do Soares ao marcar o gol, a esposa dele, que algumas pessoas também consideram que deu algum tipo de recado, mas agora tem também a parte do Renato nessa história. E o Renato deu informações importantes pra gente colocar nesse elemento, que eu não vou te tratar nada como verdade absoluta, já que tu não quer assim, mas pelo menos considera o que disse Renato na sua entrevista coletiva. Esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu é maior de 18 anos, sabe que é um negócio pra brincar e te divertir, faz o seguinte, me chama no meu Instagram, me chama no meu Facebook, que eu vou te mandar uma bonificação. A tua primeira aposta vai ser em parceria com o JB aqui. Gente, vamos lá. Renato foi questionado sobre Soares. Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha, disse: olha, Renato, tu sabe tal, o que tu pode falar? Primeira questão, Renato disse, esse é um assunto delicado. Só quem está no clube sabe tudo o que está sendo conversado. Disse que conversa com os dois lados, tanto com o Soares quanto com a diretoria. E aí vem a segunda parte. Renato, nessa mesma resposta, disse, sobre os profissionais, ele diz que gosta dos dois jornalistas que foram citados na pergunta pelo Felipe Duarte, o Eduardo Gabardo e o Marco Souza da Zero Hora, que foram os primeiros caras que repercutiram e depois todo mundo veio atrás confirmando a situação, e ele disse, olha, eu gosto dos dois jornalistas que deram a notícia, pediu para não crucificar ninguém de lado a lado, nem o clube e nem os jornalistas, porque muita coisa está acontecendo. Presta atenção, Renato foi claro, tá lá na entrevista coletiva dele, é só olhar o canal do YouTube do Grêmio, tem a entrevista coletiva pós-jogo e ele diz exatamente isso. Pediu, Renato disse, não dá para crucificar nem o clube nem os jornalistas, porque muita coisa está acontecendo. Só que isso é com a diretoria. Renato falou apenas que espera que eles possam continuar com o Soares. Gente, Renato, eu insisto, diz que não dá para crucificar porque muita coisa está acontecendo, que esse assunto está sendo tratado pela diretoria, ele apenas conversa com os dois lados e espera que possam continuar com o Luizito Soares. E aí o Diogo Rossi, depois, o repórter da Rádio Bandeirantes, a gente até ficou debatendo no grupo da Band, bom, e aí, insiste nessa pergunta, faz de novo, e o Diogo foi lá e disse, não, mas Renato, peraí, o que tu pode falar sobre esse assunto? E aí ele disse, é um assunto da direção, ele não tem poder de definição, ele, Renato, não é ele que vai definir, é o presidente que vai definir, reforçou que é um assunto delicado. E o Diogo pergunta, mas isso pode te atrapalhar, pode te impactar? E o Renato olha para ele e diz assim, olha, pode me atrapalhar, dependendo do que for definido. Deixando claro que existe uma possibilidade do Soares não ser mais jogador do Grêmio. Aí você vai analisar e dizer assim, é aposentadoria? É uma ida pro Inter Miami? Bom, você pode fazer qualquer coisa. Agora, não dá para negar. Tá na palavra do Renato. Para não crucificar os jornalistas que deram a informação, inicialmente o Gabardo e o Marco Souza, mas todos os outros, porque muita coisa está acontecendo. E que esse assunto está sendo tratado pelo presidente. Que ele conversa com todo mundo, mas que é um assunto delicado. Bom, gente, acho que temos um ponto importante aqui na situação. E aí você vai poder fazer qualquer análise que tu quiseres, mas tem pelo menos uma outra situação. Antes se tratou como verdade absoluta a entrevista do Calef, mas a entrevista do Renato vai numa linha de raciocínio completamente diferente do que falou o vice de futebol gremista. E agora você vai aí analisar e ver o que você pensa. Mas que tá aqui, Renato foi claro, tem muita coisa que ainda vai acontecer e coisas estão sendo conversadas. Mas ele, Renato, torce e espera que possam continuar com o Soares. E aí, o que você pensa? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.